Quero convidar a apóstola Dani aqui, vai trazer a palavra de Deus para nós hoje. Amém? Estenda suas mãos para cá. Senhor, nós abençoamos a vida da tua filha e que toda boa palavra do Senhor alcance os nossos corações e nos alimente na porção de cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Voz de trovão. Ai, voltou? Está bem alto ainda para mim aqui, pelo menos. Conseguiram? Chegou? Acho que agora sim. Tudo bem com vocês? O governo é de Deus. Enquanto estávamos cantando e adorando, eu via coroa sobre as nossas cabeças. E eu falava, Senhor, coroa sobre as nossas cabeças, mas quem tem a coroa é o Senhor. Quem é rei é o Senhor. E Deus respondeu ao meu coração que a coroa que estava sobre as nossas cabeças era do governo que nós deixamos que Ele fizesse no nosso coração. Quando você deixa o Senhor colocar sobre você o governo dEle, Ele coloca a coroa sobre a sua cabeça do reino que você está estabelecendo sobre a sua vida. Então, independente do que esteja fora, o governo está sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, sobre o seu coração. Nós somos esses que caminham debaixo deste governo, amém? E que possamos entender isso a cada dia e vivermos a cada dia esse governo, mais e mais. Respondendo ao mal, como falou meu marido, estou curioso, amor, o que é respondendo ao mal? Mas esse tema, ele trabalha na nossa vida sobre como nós devemos responder ao mal. Tem uma forma que Deus nos leva a responder ao mal sobre a nossa vida. E o texto de Mateus 5, 38 ao 41 nos ensina a responder ao mal. Eu, porém, vos digo que Mateus 5, 38 ao 41. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Esse trecho que nós lemos faz parte do Sermão do Monte, né? Quando Jesus estava ali ensinando os discípulos sobre várias situações da vida cotidiana deles. E orientando a eles como eles deveriam proceder diante de tantas coisas que eles tinham dúvida e que eles queriam saber e que Jesus queria ensinar. E esse período, né, que nós estamos lendo ali, do texto que nós estamos lendo, fala sobre como nós devemos responder ao mal. Talvez você nunca tenha pensado dessa maneira. Mas quando alguém te trata mal, ou quando você recebe o mal, como que você reage? Qual é a sua reação? Você devolve na mesma moeda que você recebeu o mal, então você devolve na mesma moeda, eu vou também fazer o mal. Ou você fica apático, parado, não tem reação diante de algo que está sendo feito contra você, ou algum mal que está sendo feito contra você. Normalmente, são essas duas questões que nós vivenciamos. Ou nós temos uma reação de dar o troco, ou nós temos uma reação de apatia, de não fazer nada, mas esse não fazer nada
não é responder ao mal. Como que nós reagimos numa situação como essa? Qual que é a maneira correta, então, de responder ao mal, como Cristo estava, como Jesus estava ali ensinando aos seus discípulos? Nesse capítulo, todo o capítulo 5, que é bem grande, Jesus ele fala muito sobre a justiça do reino. Todo o tempo ele vai ensinar sobre a justiça do reino. Ele está trazendo o entendimento de qual é a justiça do reino. Sabe como que ele faz isso? Como que ele traz esse ensinamento da justiça do reino? Comparando a justiça do reino que ele estava ensinando com a justiça dos escribas e fariseus que os judeus tinham aprendido. Como que eu entendo isso? Quando ele observa, no texto ele fala isso bem claro, quando ele observa como essa lei tinha sido ensinada, interpretada e aplicada. São passos, como essa lei tinha sido ensinada, interpretada e aplicada. Por isso ele fala, ouvistes o que foi dito? Em todos os versículos que nós lemos, ele falando do olho por olho, ele falando da capa, ele falando da milha, ele fala, ouvistes o que foi dito? Ele estava fazendo nesse momento uma comparação. Ouvistes o que foi dito? A lei dos escribas e fariseus. E ele estava trazendo a justiça do reino quando ele falava, porém eu vos digo. Porém eu vos digo. Essa era a diferença que Jesus queria ensinar. Ele estava ensinando os discípulos a responder ao mal. De uma maneira certa. Não com a justiça dos escribas e fariseus, mas com a justiça do reino, que ele estava trazendo naquele momento. E nós vemos ele trazer a justiça do reino em várias questões. Em várias questões ele compara a justiça dos escribas e fariseus com a justiça do reino. Não precisa colocar, Bruna, mas eu vou ler aqui alguns versículos para que vocês entendam essa comparação. Porque quando nós entendemos onde Jesus queria chegar, nós temos a resposta. Como responder ao mal? O texto que nós não lemos, mas que fala sobre a justiça dos escribas e a justiça do reino, sobre o assassinato e a ira. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. É o que ele trazia de referência. Eu, porém, vos digo, que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, aos trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Aqui Jesus estava falando sobre o assassinato e a ira, comparando a justiça dos escribas e fariseus com a justiça do céu. E a justiça do céu nos parece muito mais pesada e muito mais ajustada e muito mais definida do que a justiça dos escribas e fariseus. Com relação ao adultério, Jesus também trouxe essa comparação das justiças. Ouvistes o que foi dito? Não adulterarás, era o que a lei falava. Eu, porém, vos digo, a justiça do céu. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela.
Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Quando ele fala sobre o divórcio, também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Essa era a lei. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que se casar com a repudiada, comete adultério. Sobre juramentos, também ouvistes o que foi dito aos antigos? Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. É pesado quando a gente lê, não é? É justo, é apertado. Mas era o que Jesus estava ensinando com relação à justiça do céu, que era bem diferente da justiça dos escribas e fariseus. Ele não estava quebrando a lei. Jesus não falou em momento nenhum, não cumpra isso que foi dito. A lei é essa, não cumpra essa lei. Ao contrário, ele ajustou mais ainda a lei, porque ele trouxe dentro desta lei uma resposta da justiça do céu. Nós lemos lá o texto de olho por olho, dente por dente, a capa, a milha, e nós vemos algo muito interessante nesse trecho, especialmente que fala para a nossa vida, como a questão de responder ao mal. Jesus estava tratando nesses 3 pontos da vingança pessoal. Vingança pessoal era o que Jesus queria trabalhar, respondendo com a justiça do céu, trazendo para a nossa vida essa justiça do céu. Ele estava falando da vingança pessoal, sobre como responder ao mal. Provérbios 20, 22. Bruna, por favor. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor, e Ele te livrará. Essa é a resposta que Jesus queria trazer ao coração daqueles discípulos naquele momento. Olho por olho, a gente entende isso muito bem. A gente entende que, às vezes, não é fácil você ver esse texto e passar por ele é mais fácil, e não querer entender esse texto é mais fácil. Mas Jesus precisa te ensinar e me ensinar a responder o mal. E Ele precisa trabalhar essas questões na nossa vida para que possamos ter uma resposta ao mal. Ele sempre vai trabalhar assim comigo e com você, porque está no coração dele, implantar no nosso coração a justiça do reino, para que possamos viver uma vida segundo a vontade dele e como ele criou. Mas a gente precisa, dentro desse texto, entender o que essa lei trazia, para que a justiça seja implantada do reino. A lei de Moisés e a interpretação tradicional desses textos, desses 3 versículos, nós vamos entender. Quando se fala de olho por olho, dente por dente, Êxodo 21, de 24 a 25. Olho por olho, isso Jesus estava ensinando, mas esse texto que nós estamos lendo está lá em Êxodo,
quando a lei tinha sido implantada. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Pesado, né? É dar cá, volta para lá. Exatamente. Você fez, você leva. Aquilo que você cometeu, aquilo que você fez, você vai ter de volta. E isso é uma moeda trocada da mesma maneira. Deuteronômio 19, 21. Deuteronômio 19, 21. O teu olho não poupará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. A versão que eu tenho aqui ainda fala assim: não o olharás com piedade, vida por vida. Essa era a lei tradicional, essa era a interpretação tradicional da lei. E essas declarações, essas leis, elas eram para serem executadas pelos tribunais legais, pela justiça legal. Os sacerdotes tinham essas leis para aplicarem adequadamente ao caso. E para a gente parece pesado, mas era a maneira que eles tinham de aplicar a lei. Era a maneira que eles tinham de trabalhar com a justiça. E esses textos, Jesus em momento nenhum desfez deles. É isso que nós precisamos entender. Jesus em momento nenhum colocou que não deveria ser feito assim. Mas ele queria trazer a justiça do céu para os discípulos. Por isso, ele trouxe, naquela hora, uma cutucada nos escribas e fariseus. Sabe por quê? Os escribas e fariseus pegaram essas leis e começaram a usá-las para tirar benefício próprio, para se beneficiarem com relação àqueles que eles achavam que tinham feito mal a eles. Conseguem entender? Era algo que era para ser usado pelos sacerdotes, pela lei aplicada, que tinha direito a aplicar aquela lei, mas os escribas e fariseus começaram a trabalhar essas leis para benefício próprio, para se justificarem, para fazerem vingança pessoal contra as pessoas, para atacarem as outras pessoas, para condenarem as outras pessoas. E essa foi a questão que Jesus trabalhou. Jesus não veio para condenar, para crucificar. Jesus veio para salvar. E ele estava querendo quebrar essa falsa justiça e trazer a justiça do céu para responder ao mal da maneira correta. E não responder ao mal para benefício próprio. Porque era isso que os fariseus e escribas estavam fazendo. Hoje, muitas pessoas fazem isso. Hoje, muitas pessoas usam a justiça, a vingança pessoal, para trazer justiça sobre o outro. Porque estão ofendidas com o mal que foi feito a elas. Jesus não se ofendeu com o mal que foi feito a ele em momento nenhum. Ao contrário. Ele entendeu que ele precisava passar o mal para vivenciar o céu que ele queria trazer para a minha e para a sua vida. Foi só por causa disso. E é esse o entendimento que ele queria passar para os discípulos naquela hora. A lei, ela proibia a vingança pessoal, sabia? Ela proibia a vingança pessoal, ainda que a gente leia olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura, e a gente assusta. Mas isso era algo a ser aplicado por quem deveria ser aplicado. Não uma vingança pessoal. Não uma lei que eu uso a meu benefício. E eu vou te provar, pelos textos que eu vou ler aqui, que a vingança, a lei proibia essa vingança pessoal. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor.
Não digas, como ele fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Esses 2 versículos nos fazem entender que essa vingança pessoal, ela não era estabelecida pela lei para ser usada por nós, meros cidadãos. Era para ser usada pelos sacerdotes. Era para ser usada para os julgamentos que deveriam ser feitos. E, ao longo do tempo, isso foi sendo modificado para benefício próprio, para uma vingança pessoal. Tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, nós vemos que a vingança deveria ser deixada para quem? Para Deus. Nós lemos esse texto. Ou para o seu governo civil, onde Deus estabeleceu. Hoje nós temos isso muito claramente. Hoje, no nosso entendimento, essa questão civil, essa questão de lei, é muito mais fácil de entender, mas na época de Jesus, não. Na época de Jesus, o que eles falavam, o que os escribas e fariseus falavam, era lei. Se tornava lei. E era uma lei opressora. E era uma lei massacrante. Romanos 12, 19 nos fala assim, não precisa colocar não, Bruninho, que eu vou ler aqui para ganhar tempo. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz bem, e sim quando se faz mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Realmente, nós percebemos, lendo tanto os textos do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, que não tinha diferença entre a lei e o que encontramos no Novo Testamento e no Velho Testamento. Não tinha diferença entre a lei. Lá também se falava que você não podia vingar pessoalmente, fazer uma vingança pessoal. E aqui também Jesus estava falando, e os apóstolos continuaram falando, que não deveria haver vingança pessoal. Que você não deveria responder o mal com o mal. Que você tem uma maneira de responder ao mal, corretamente. Então, a vingança pessoal não tem lugar na vida daqueles que se dizem filhos de Deus. A vingança pessoal não pode estar na minha vida e na sua vida. E eu sei que, enquanto eu estou falando aqui, você já foi lá na sua caixinha, já abriu a sua caixinha e já viu todas as situações que você tem de mal que foi feito contra você. E que muitas vezes estão lá, guardadinhas, escondidinhas lá. E aí eu te pergunto, como é que você vai responder ao mal? A resposta adequada ao mal, Jesus deixou bem claro, nesses 3 pontos que ele trabalha. Com relação ao olho por olho, com relação à capa e à túnica, e com relação à milha que deve se caminhar. Ele, nesses 3 versículos, ele deixou claro, pelo menos 2 princípios, para mim e para você. Não resista a uma pessoa má. Ele fala, não resistais ao mal, ao que está fazendo mal, à pessoa que está fazendo mal. Então, é o primeiro princípio que você tem que ter. Não resista ao mal. A pessoa que está te fazendo mal, não resista a ela. Não apenas não se vingar com as próprias mãos. Porque, às vezes, a gente fala assim, eu não vou falar nada, não. Você sabia que, às vezes, um murro de mão cerrada tem tanta violência quanto um murro que você dá,
que você dispara na pessoa? Conseguem entender o que eu estou falando? Às vezes você não dá um murro, mas você serra a mão aqui, dentro de você já esmurrou. Dentro de você já fez. Então, não é só não tomar a sua vingança com as suas próprias mãos, mas é não se opor à pessoa mal quando o mal está sendo feito com você. Gente, eu sei que isso não é fácil. Eu sei que eu estou falando aqui de algo que, para mim também, só eu sei quando eu estava fazendo esse. Falei, Jesus, se eu tenho certeza, se eu quer mesmo. Não é fácil. A postura do nosso coração, ela reflete o nosso físico. Sim, porque muitas vezes nós precisamos vigiar mais o que está lá dentro do que está aqui fora. Porque, às vezes, eu não estou dando um murro com um punho fechado e aberto na pessoa, mas, às vezes, eu estou com o punho cerrado, matando essa pessoa por dentro, como uma vingança pessoal. Então, ele nos ensinou esses 2 princípios básicos. Desculpa, o segundo princípio, respondendo ao mal com o bem. Quando ele diz que, do 39 ao 41, do 39 da parte B ao 41, ele nos fala o que nós devemos fazer de bem quando o mal está sendo feito conosco. No momento que o mal está sendo feito, você precisa, na mesma hora, fazer o bem, para reverter e não ter uma vingança pessoal. E ele ilustra isso de várias maneiras. Quando ele fala dar a outra face, dar a outra face é algo que nos remete exatamente ao físico, não é? E eu sei que muitos de nós já foram acometidos de situação como essa, de receberem até fisicamente o mal, uma ofensa, uma agressão. Dar a outra face. Isso também, Jesus pode estar falando de uma expressão de amor, porque senão fica parecendo que a gente está, literalmente sendo bobo. Mas eu te fiz uma pergunta no início, como que você responde ao mal? Na mesma moeda ou você tem uma resposta diferente? Quando nós lemos dar a outra face, aquele que te ferir, volta-lhe também a outra, nós podemos perguntar assim, Senhor, mas eu tenho que agir dessa maneira mesmo? Desse modo, literalmente, de dar a outra face? Aí eu te falo, por que não? Porque a ordem que Jesus está falando não é uma ordem comum. A ordem comum seria, bateu, levou. Mas Jesus está ensinando uma justiça do reino, que é superior, que é diferente da lei dos escribas e fariseus que queriam usar da vingança pessoal. Vai contra tudo aquilo que nós temos de valioso. E posso falar mais? Vai contra aquilo que as pessoas acreditam que é certo. Porque quando alguém sabe que você não fez, ou não reagiu, ou não deu o troco, as pessoas falam com você assim, você é bobo demais, você é um trouxa, otário. Desculpa as expressões, mas é isso que a gente ouve. É ou não é? Quando você responde ao mal com o bem. Você ainda ouve esse tipo. Porque nós estamos muito preocupados com vantagens pessoais. Por isso os escribas queriam tanto trazer isso. Porque eles estavam preocupados com vantagens pessoais. E Jesus surpreende com o antinatural. Quando te baterem numa face, dá outra face. Isso significa que os cristãos deveriam abandonar o seu direito de retaliação. Ou melhor, posso te falar? Quando você tem uma postura dessa, de não responder o mal com o mal, você freia a violência. Você dá um freio na violência e ela para diante de você. Eu estou falando para pessoas que têm sangue correndo dentro das suas veias, e eu estou falando aqui para uma pessoa que tem um temperamento forte. Então eu sei o que é renunciar ao direito de revidar.
Mas é isso que Jesus está nos ensinando. Ele está nos pedindo que nós possamos, com muita inteireza de coração, renunciar ao direito de revidar, para alcançar o reino dos céus, a justiça dos céus. Segundo ponto que ele trata de uma ação civil, quando ele fala sobre se alguém quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. Ele está falando de uma ação civil, dando mais do que a pessoa que está processando tem direito. Cada pessoa que não consegue pagar um débito, e naquela época era assim, essa pessoa ela era obrigada a deixar algo de valor, algo de penhor. E sabe o que normalmente a pessoa deixava? A túnica. A túnica era algo que cobria o débito dessa pessoa. E sabe o que Jesus fala? Esse texto é muito interessante, porque Jesus traz algo aqui que nos faz entender que essa pessoa que ele estava citando, nesse caso, ela estava sendo mais cobrada do que ela deveria. Ou seja, contra ela estava correndo algo que não era correto. Sabe quando você é cobrado injustamente? Sabe quando você tem que arcar com algo injustamente que você não cometeu? Por que eu estou te falando isso? Porque aqui fala, e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta. Aqui não está falando, sabe aquilo que você deve? Paga. Não, aqui está falando alguém que quiser pleitear com você, que estiver debatendo com você. Ou seja, aqui nos dá a entender que essa pessoa, ela está sendo processada de algo que ela é mais do que ela devia. É mais do que ela tinha que cumprir. Mas a lei permitia que essa pessoa pagasse com a túnica dela o penhor dessa dívida, fosse o penhor dessa dívida, a túnica dela. Mas Jesus fez algo mais. Jesus colocou algo mais. Jesus acrescentou algo mais nessa justiça do céu. E ele falou: está querendo te levar a túnica? Deixa eu levar a capa também. Não bata o mal com o mal, não responda o mal com o mal, mas responda o mal com o bem. Abra mão do seu direito de retaliação. Abra mão do seu direito de vingança pessoal. Porque a vingança pessoal cabe ao Senhor. Quem é aquele que vai fazer uma vingança é Deus, e nós lemos o texto aqui. E o terceiro ponto é quando Jesus fala sobre responder à opressão do governo, oferecendo-se mais do que está sendo exigido de você. Te exigiu para caminhar 1 milha, caminha a 2. E aí eu quero que vocês entendam qual é esse contexto que Jesus estava falando, porque às vezes a gente lê assim, caminha 1 milha a mais, fica parecendo algo fácil. Os soldados romanos, eles tinham um mau hábito, né? Eles criaram um mau hábito de forçar os judeus a fazer algumas coisas. E essa era a questão que Jesus queria tratar quando ele falou da milha a mais. Porque os soldados romanos, eles tinham coisas para carregar. Eles não queriam carregar suas bolsas pesadas muitas vezes, eles não queriam carregar os seus equipamentos. Sabe o que eles faziam? Eles viam um judeu na rua, eles puxavam e falavam: carrega, leva. Eles obrigavam. Eles obrigavam os judeus a cumprirem, a serem servos, a fazerem serviços para eles que eles não tinham que fazer. Então pensa dentro da cabeça de um judeu, o que ele sentia quando Jesus falou: está te forçando a caminhar 1 milha? E eles entendiam muito bem o que era isso? Caminha a 2. Sabe quando Simão foi obrigado a carregar a cruz de Jesus?
Jesus estava pelo caminho, e aí um soldado falou: carrega a cruz de Jesus. Lembram-se desse texto que ele está lá em Mateus 27:32? Depois você pode ler. Ele obriga um judeu, Simão, a carregar a cruz de Jesus. Era isso que os soldados romanos faziam. E aí Jesus, querendo quebrar a vingança pessoal, a fazer justiça com as próprias mãos, a responder o mal com o mal, ele fala: caminha a segunda milha. Está te mandando fazer isso? Está te mandando carregar? Carrega mais. Sabe por quê? Jesus queria usar essa situação como uma oportunidade de serviço e não como retaliação ou vingança pessoal. Às vezes alguém está te forçando a fazer algo assim. Você está tendo que caminhar não uma milha. Mas Jesus está te falando: caminha 2. Não como obrigação, não como retaliação, mas caminha para um serviço, para que o céu se manifeste, para que a justiça do reino se manifeste contra a sua vida. E nesses 3 pontos, Jesus em momento nenhum está nos falando: nós somos bobos ou somos aqueles que são bananas, como tem uma fala aí muito, né? E que são aqueles bobos que as pessoas fazem o que querem. Eu sei que não é fácil ouvir isso, porque às vezes você quer dar a resposta à altura. Às vezes você quer fazer aquilo que você acha que você tem direito de fazer, com relação àquilo que você está sendo ofendido. Em cada caso desse que eu falei, dos 3 pontos, tanto físico, como no princípio lá civil, como na questão da opressão do governo, o princípio é o mesmo. Nós não podemos resistir à pessoa que nos maltrata. Em vez disso, nós temos que responder positivamente, demonstrando amor por eles, ou dando-lhes livremente, que é o mais difícil. Você dá livremente. É uma face, vira outra. É livre. É para aqueles que entenderam a justiça do céu. Está te pedindo a túnica? Dá a capa. Para aqueles que entenderam a justiça do céu. Está te fazendo caminhar 1 milha? Caminha a 2. Para aqueles que entenderam a justiça do céu. Não pela opressão ou pela manipulação, ou pela retaliação, ou pela justiça, pela vingança pessoal. Aí eu te pergunto mais uma coisa. Isso é literal? Eu devo fazer isso literalmente? Por que não? Porque se nós não fizermos literalmente, nós não vamos estar de acordo com a justiça do reino. Nós temos vários exemplos, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, de pessoas que entenderam a justiça do céu e que não rebateram o mal com o mal. José, quando ele perdoou seus irmãos. Davi, quando ele poupou a vida de Saul, que o queria matar, estava perseguindo a ele, que Davi tinha todo o direito de matar Saul. Jesus foi nosso principal exemplo. Estevão, quando estava sendo apedrejado, que o céu se abriu e ele ainda pediu, ainda que Deus os perdoasse, que eles não sabiam o que estavam fazendo. E nós vemos Paulo nos ensinando isso em Romanos 12, de 19 a 21. Paulo também entendeu bem isso. Paulo, que era um homem que era vingador, era opressor, ele entendeu a justiça do céu na transformação de vida que ele teve. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça.
Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Nós não devemos nos vingar. Nós devemos sempre procurar vencer o mal com o bem, conforme Paulo nos orienta. E conforme Jesus nos deixou também de orientação. Se nós não tomarmos literalmente essas aplicações que Jesus trouxe, esses ensinamentos, se nós não tomarmos literalmente essas palavras de Jesus, que são desafiadoras, como que nós vamos nos opor à nossa natureza humana? Segundo Pedro, de 1-4, nos fala sobre uma nova natureza. A lei dos escribas e fariseus falava de uma natureza humana. Mas a lei que Jesus queria trazer era essa lei. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. O que Jesus quer de mim e de você é que nós nos tornemos participantes da natureza divina. Como que eu vou participar? Como que eu vou ser participante de uma natureza divina? Pensando como escriba e fariseu, me vingando pessoalmente, querendo trazer essa justiça humana sobre tudo que acontece comigo, ou tudo que acontece contra mim, quando eu sou acometido com o mal. Não tem jeito. As duas naturezas não vivem juntas. Elas precisam ser colocadas no seu lugar. E quando você aceitou Cristo, Ele te fez participante dessa natureza divina. A resposta você já tem dentro de você. Você só precisa trazer essa resposta para as suas emoções, para a sua alma, na hora de responder ao mal. E para concluir, eu quero contar uma ilustração. Eu amo ilustração, você sabe, né? O worship pode subir. E a ilustração é sobre uma árvore que chorava. Um passarinho, amanhecendo o dia, começou a fazer o seu voo. É uma ilustração. Começou a fazer o seu voo. E ele começou a ouvir um choro bem forte. Quando ele olhou, esse choro vinha de uma árvore, que ele sempre pousava nessa árvore, que ele sempre se escondia nessa árvore da chuva, do sol, que ele sempre comia dos frutos dessa árvore. E ele foi até essa árvore para entender por que ela estava chorando. E ele perguntou: por que você está chorando, minha amiga? E a árvore falou: porque o dia está começando. E o meu sofrimento também vai começar. E ele perguntou: mas o que é o seu sofrimento? É o sol que te incomoda? É o vento que te incomoda? E ela disse: não, o vento me faz bem, o sol me faz bem. O que vai começar o meu sofrimento são as pessoas que atiram pedra em mim. As pessoas que vêm, que lançam pedra contra mim o dia inteiro. Tanto as pequenas quanto as grandes. E elas vêm e elas jogam pedra em mim o dia todo. O meu sofrimento vai começar. Você está vendo essa árvore que está aí do lado? Ela não tem problema com isso. Ninguém atira pedra nela. Mas eu levo pedrada o dia todo. O dia todo eu sofro com as pedradas que eu levo. E aí aquele passarinho muito sabiamente falou com ela: ô minha amiga, então eu quero te falar. Você está falando que as pessoas não gostam de você, mas as pessoas gostam de você sim. Não, não gostam. Se elas gostassem de mim, elas não iam me fazer sofrer assim com pedradas. Poxa, eu trabalho durante toda a estação para dar frutos, para fazer com que elas sejam felizes, dar para elas frutos bons.
frutos doces, frutos bonitos, e o que eu levo é pedrada. E aí aquele passarinho falou: não, elas gostam de você. Eu quero te falar que elas jogam pedras em você porque elas gostam de você. Não, não tem condições. Por que você está falando que elas gostam? Ninguém dá pedrada em quem gosta. E aí aquele passarinho muito sabiamente falou com ela: eu quero falar com você exatamente uma frase que essas pessoas falam o tempo todo, que é muito antiga, mas que é uma frase que fala exatamente sobre isso que você está vivendo. E eles falam assim: ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Você está recebendo mal na sua vida? Está se levantando contra você pessoas jogando pedras nos seus frutos? É porque você está frutificando. É porque dentro de você tem uma natureza divina se manifestando. Mas ela precisa se manifestar com mais intensidade. Ela precisa se manifestar com mais força para que ela seja uma dentro de você. Nós só seremos perfeitos no céu. Nós estamos sendo aperfeiçoados ao longo do caminho. Mas eu olho para hoje como se eu já estivesse lá. Consegue entender? Eu olho para hoje com a medida de cobrança na minha vida, de santidade, como se eu já estivesse lá. Não tem jeito, gente. É nesse nível que Jesus quer a minha vida e a sua vida. No nível de santidade, de compromisso com Ele, de não respondermos ao mal com o mal, mas respondermos ao mal com o bem. Primeiro Pedro 3:17. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. A minha versão fala assim: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o que é mal. Nós não devemos resistir ao mal. Devemos responder fazendo o bem. Eu sei que quando a gente fala olho por olho, capa, túnica, milha, a gente pode falar: isso é do tempo de Jesus. Não, isso é de hoje. Isso é de hoje. Isso é para hoje. Isso é para agora. Sabe, são tantas coisas que nós enfrentamos no nosso trabalho, na comunidade onde nós vivemos, na nossa família, na nossa igreja, que tem pessoas que se levantam e trazem o mal sobre a nossa vida e fazem algo de mal contra nós. E o princípio é o mesmo. Jesus trouxe os princípios que nos falam: você não deve se vingar com as mãos e muito menos ter no seu coração um sentimento de vingança. Sempre que você for maltratado, sabe? Aceite isso como um desafio para fazer o bem quando o mal é feito contra você. Uma vez eu estava em Belo Horizonte. Foi uns dias antes da Comunidade 7 nascer. E eu estava muito mal. Nós estávamos muito mal, né, amor? Dezembro de 2018. Muito chateados, muito decepcionados. E as meninas tinham pedido para a gente ir no restaurante, até o apóstolo comentou dele, do restaurante chinês que a gente gosta lá em Belo Horizonte. E para ir naquele restaurante, a gente passa por um caminho que eu sempre passava estudando. Era o caminho perto da escola, onde eu passava. E eu estava muito mal naquele dia, muito chateada, com as pedradas, com as cobranças que tinham sido feitas e que estavam acima da conta que eu deveria pagar, com as milhas que eu estava tendo que caminhar, que eu não precisava, porque o coração estava muito mal.
E eu estava muito chateada naquele dia. E eu me lembro que paramos assim, eu sempre que passava ali, sabe quando você faz o mesmo caminho sempre? Aí você fala, aqui é isso, aqui é aquilo, aqui é ali, que a gente não mora mais lá. Então, quando a gente vai lá, a gente sempre repete as mesmas frases, nos mesmos lugares, até para as meninas se lembrarem, a memória delas, né, ficar ali da cidade que elas nasceram. E quando eu parei ali, falando dali, aquilo me trouxe um sentimento ruim, porque eu me lembrei na hora da minha dor e da afronta e do mal que estava vindo, né, contra nós. E eu olhei para o lado assim e tinha um pé de manga. Lotado. Eu sou apaixonada com manga, né, gente? Lotado. Você lembra, amor, dessa situação? E o pé de manga estava no meio da rua. Sabe quando aquelas avenidas largas, né? Com o canteiro largo, que tem flores, tem frutas, tem... E o pé de manga estava ali no meio, lotado. E eu olhei para aquele pé de manga carregado, e o Espírito Santo falou comigo assim: quem disse para o pé de manga que ele não está protegido por uma cerca? Eu falei, ninguém. Ele falou, pois é. E mesmo assim ele produziu frutas na estação certa. Mesmo assim ele produziu mangas, mesmo sabendo que ele levaria pedradas, porque ele não tem proteção ao redor dele para proteger alguém de chegar, de subir, de tirar. Produza, mesmo quando você está sendo machucado, afrontado. Produza. Ninguém falou para o pé de manga que ele não tinha proteção. Alguém só falou que ele precisava produzir, porque a função que nós temos é produzir, é responder ao mal com o bem. A ele cabe a justiça, a ele cabe a correção. E o último versículo que eu quero ler nos fala da justiça dos escribas e fariseus. Quando Jesus queria trazer o entendimento da justiça do céu, ele queria te falar, você está acima da justiça dos escribas e fariseus. Vocês estão acima disso, não vivam nessa superficialidade baixa, totalmente baixa. Eu quero te levar a vivenciar o céu. Porque se não for assim, não adianta. Mateus 5:20 nos fala sobre uma justiça que excede a dos escribas e fariseus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Se nós não respondermos ao mal com o bem, nós não vamos estar excedendo a justiça dos escribas e fariseus. E nós não temos direito a entrar no céu. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Às vezes a gente pensa que aquilo que nos leva para o inferno, ou aquilo que não nos leva para o céu, é só pecados cabeludos, pecados com nomes horrorosos. Não. Responder ao mal com o mal também nos impede de entrar no reino dos céus. Quando você tiver dentro de você a natureza divina, ao ponto de exceder a justiça dos escribas e fariseus, aí você está no céu. Eu sei que é uma palavra dura, mas foi a palavra que Deus colocou ao meu coração, para que nós possamos, nesse novo dia de hoje, vivenciar um tempo diferente, vivenciar algo diferente, responder ao mal com o bem. Não sendo bobos, não aquele João bobo de posto de gasolina que você bate o tum, ele fica, vai e vem. Não. Não é isso. É entender que a justiça não é minha. Se a sua caixinha está aberta, eu queria que você ficasse de pé. Se você já está com a sua caixinha toda aberta aí, se você já entendeu, pode ficar de pé todos vocês. Eu queria que você ficasse de pé agora e que você
olhasse para essa caixinha que você tem dentro de você aí, e que você sabe, eu não estou aqui colocando nota ou valor na sua dor. Não estou. Eu tenho muito amor por você para fazer isso. Não estou. Eu não estou aqui falando o que é justo ou o que é injusto. Eu não estou aqui falando que a sua história não tem valor. Eu não estou aqui falando que a sua dor não tem valor. Eu não estou colocando nota na sua dor. Eu estou te ensinando um caminho mais alto, um caminho de excelência. Eu sei da minha caixinha também. Eu sei do que eu preciso quebrar dentro, neste momento, para experimentar a excelência da justiça do céu. Enquanto a worship ministrar essa adoração, quero que você seja muito sincero com o Senhor. Se você precisar chorar, chore. Se você precisar ajoelhar, ajoelhe. Mas não fique inerte, não fique parado diante dessa palavra de avivamento que Deus trouxe nessa noite para o seu coração.